paz do Senhor, meus queridos irmãos, principalmente os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, do litoral ao sertão, como um determinado blog usa essa expressão. Daqui para frente, irmãos, os próximos dias, nós vamos ouvir e ver muita reportagem, muita publicação nas redes sociais sobre o que aconteceu nas últimas eleições, envolvendo principalmente a liderança, boa parte da liderança da nossa Assembleia de Deus Pernambuco e um sistema humano que não tem nada a ver com a igreja. Saiu a seguinte, podemos dizer assim, a seguinte manchete em um determinado blog dizendo o seguinte: escândalos enfraqueceram a Assembleia de Deus que perdeu eleições do litoral ao sertão. Muito bem colocado, mas nós queremos trazer aqui a questão espiritual. Primeiro dizer que a Assembleia de Deus Pernambuco, porque ele se refere aqui à Assembleia de Deus Pernambuco, tem inclusive a foto do presidente da igreja e tudo mais, ela sai fortalecida. A igreja é do Senhor e a igreja, ao invés de sair enfraquecida, ela sai fortalecida. Por quê? Porque a mentira está sendo extirpada e a verdade está vindo à tona. E como dizem muitos, a verdade cabe em todo lugar. E isso é verdade. A verdade cabe em todo lugar. Então, queridos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que o Deus que é dono da igreja, ele permite por um tempo situações adversas contra a igreja. Mas Deus havia prometido que iria esfacelar o império humano e opressor que foi introduzido na Assembleia de Deus Pernambuco há mais de 2 décadas, podemos dizer assim. Deus disse que vai esfacelar, que vai abalar o estado de Pernambuco e o Brasil. Só que Deus está fazendo isso, irmão, com calma, com paciência, devagarinho. Até porque esse sistema humano que foi implantado dentro da Assembleia de Deus Pernambuco, a minha igreja e a DPE, que é uma igreja séria, é um sistema que acostumou-se a matar, a assassinar almas devagarinho. Vai matando na unha, matando devagarinho. E desta forma, Deus está fazendo com essa liderança. Irmãos, o que aconteceu nas últimas eleições foi algo de Deus, foi ação de Deus, não foi ação de homem. Porque não foi apenas um candidato ou outro que perdeu a eleição, não. Todos, do litoral ao sertão, como diz o blog, todos aqueles que tinham sob a sua cabeça as mãos do sistema humano que foi introduzido dentro da nossa igreja, eles não só perderam a eleição, eles foram humilhados. O sistema humano que foi introduzido dentro da nossa igreja contra a vontade de Deus, mas com a permissão de Deus, ele foi literalmente massacrado, humilhado. E olha, irmãos, isso é só o começo. É só o começo. Aqueles que são deputados, abram os olhos. Abram os olhos. 2022 está chegando e o povo está dizendo não à politicagem dentro da Assembleia de Deus Pernambuco. Não à dissimulação, à mentira dentro da Assembleia de Deus Pernambuco. Mas como eu disse no início, uma palavra de Deus ao teu coração, porque é. Nós não estamos aqui tripudiando, zombando, comemorando a derrota de alguém, não. Mas nós precisamos confirmar as promessas de Deus para a sua igreja. Irmãos, ao longo da história da igreja, muitas instituições, muitas igrejas, em muitas cidades, países, Deus fechou as portas, elas foram encerradas. Com isso não quer dizer que possa acontecer isso, que puder pode, mas eu não quero dizer que vai acontecer com a Assembleia de Deus Pernambuco. É uma igreja de história, uma igreja querida, mas um sistema humano implantado dentro dela, esse será totalmente destruído. Escrevam e anotem e escutem o que nós estamos dizendo. Pois bem, vamos citar alguns textos bíblicos, irmãos. Tiago 4:6, a parte B, diz o seguinte, que Deus resiste aos soberbos. A soberba, irmão, ela foi introduzida no seio da liderança da nossa igreja Assembleia de Deus Pernambuco de uma forma que os homens parecem que estão com a mente cauterizada. Mas Jesus, através dos profetas, dos homens de Deus que ele tem levantado, tem aberto os olhos de muitos. Em Provérbios 29 e 23, a parte A, o escritor diz, a soberba do homem a abaterá. Então o que aconteceu nessas eleições é que a soberba dessas pessoas está abatendo eles. Eles mergulharam de cabeça na soberba, na politicagem, na mentira, na dissimulação e estão sendo destruídos.
não é? O sistema está sendo destruído. Provérbios 3, 34, parte A, irmão, está escrito: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, ou seja, Deus zombará daqueles que zombaram dele. E Deus está zombando, Deus está fazendo, irmãos, com esse sistema. Mateus 23, 12, parte A, Jesus disse: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. A exaltação, irmão, do sistema humano implantado dentro da nossa igreja chegou a níveis alarmantes. E Jesus está dizendo que esse sistema, ele será humilhado, ele será abatido. 1 Pedro 5,5, parte B, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, meus irmãos? Deus está resistindo aos soberbos. Lá no Evangelho conforme escreveu João, irmãos, está escrito ali que Jesus, não é? Ele fez uma chibata de cordas, um azorrague, não é? De cordas para fazer uma limpeza, irmãos. Jesus está com o azorrague de cordas fazendo uma limpeza dentro, nos bastidores da Assembleia de Deus Pernambuco. Essa limpeza está sendo feita. Diz capítulo 2, versículo 15 de João: e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas. Irmão, o sistema humano que foi implantado dentro da Assembleia de Deus Pernambuco, né, com jogatinas, com cambiadores, com negociatas, Jesus está passando o azorrague, a chibata de cordas, e está limpando para a glória de Deus. Portanto, a manchete do blog que diz: escândalos enfraqueceram a Assembleia de Deus Pernambuco. Para nós que entendemos a história, nós podemos dizer assim: escândalos enfraqueceram e escândalos enfraqueceram e derribaram o sistema humano que foi implantado dentro de uma instituição séria, que é a Assembleia de Deus Pernambuco. Essa seria a manchete, essa é a manchete para nós, amém, irmãos? A Assembleia de Deus Pernambuco, ela sai fortalecida porque o azorrague de Jesus está fazendo a limpeza para a glória dele. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.